todos bem-vindos de volta. Aqueles que nos acompanham, que assistem as nossas apresentações, onde tentamos, na arte de aprender a tocar o cavaquinho, falar um pouco da história do samba e dos sambistas do Rio de Janeiro. Meu nome é Afonso Henrique, eu sou professor de História, sou músico amador na arte de aprender a tocar o cavaquinho. O nosso sambista de hoje, a história dele confunde-se com a história do bairro em que ele viveu, nasceu e viveu. É Noel Medeiros Rosa, por nós conhecidos como Noel Rosa. Apesar de ter uma vida muito curta, esse rapaz vai ser o responsável por trazer o samba do morro para o asfalto, por assim dizer. Para nós contarmos um pouco da história de Noel Rosa, do nosso ponto de vista, nós precisamos voltar aos anos do segundo reinado. Dom Pedro II, quando chega os anos de 1870, ele já está dando sinais de desgaste o seu governo. Já era um governo muito longo, já se prolongava demais, e um dos problemas que ele não conseguia resolver era o final da escravidão. Porque se ele decretasse o final da escravidão, desagradaria a muitos donos de terra que usavam ainda esse modelo de mão de obra escrava. Se ele não decretasse o final da escravidão, ele desagradaria aos liberais. Tanto que o governo dele começava a se desgastar, que em 1870 é fundado em São Paulo o Partido Republicano. Então já começava a se buscar uma outra forma de governo que fosse a República. Então, uma das demonstrações disso é que no dia 28 de setembro de 1871 é aprovada no Congresso uma lei chamada Lei do Ventre Livre, que apesar de pouco alcance para as conquistas dos escravos, ela determinava que a partir dali todos aqueles que nascessem seriam livres, não seriam mais escravos. Então já era um caminho, era o resultado da luta que muitos trabalhadores escravizados buscavam para a liberdade, pelo menos, de seus filhos. Nesse contexto, nós vamos encontrar alguns nobres, barões, viscondes, duques que apoiam essa causa abolicionista. Entre eles vai surgir um nome muito marcante, que é o Barão de Drummond. O Barão de Drummond vai comprar as terras de Dona Amélia, que foi a segunda esposa de Dom Pedro I, e as terras que hoje fazem parte de Vila Isabel, Grajaú, Maracanã, esse entorno ali pertencia a ela, o Morro dos Macacos. E ele vai comprar essas terras e vai então começar a urbanizar essa região, criando um bairro urbanizado segundo os padrões parisienses. Avenidas largas, cortando o bairro de ponta a ponta, com pequenas ruas perpendiculares. Quem conhece o bairro de Vila Isabel já está até imaginando, já está vendo, quando a gente fala assim, Vila Isabel. E aí, o Barão de Drummond, que era um liberal declarado, apesar de ter recebido esse título de barão de Dom Pedro II, ele vai inaugurar, no dia 3 de janeiro de 1832, esse bairro. Nesse bairro, ele vai colocar nome das praças, das ruas, em homenagem ao movimento abolicionista, dando valor às causas abolicionistas. Por exemplo, a principal avenida de Vila Isabel recebe o nome da data da publicação, da aprovação da Lei do Ventre Livre, Boulevard 28 de setembro. O nome do bairro vai ser em homenagem, mais tarde vai ser em homenagem a Princesa Isabel, Vila Isabel, Princesa Isabel, que vai assinar a lei que termina definitivamente com a escravidão no Brasil. Nesse bairro, que já tem essas características liberais, vai nascer Noel Rosa no dia 11 de dezembro de 1910. Esse rapaz
que tem um parto muito difícil, um parto que deixa sequelas, inclusive, e que ele nasce, inclusive, com uma displasia, né? E isso que o queixo dele tem essa deformidade. Esse rapaz vai ser o responsável por se legitimar o samba do morro, daqueles que conviveu com ele, que ele fez amizade, com que ele se aproximou, né, já como músico, um violonista virtuoso, de grande qualidade, de grande percepção, de grande talento. Ele vai ter amizade com Ismael Silva, com Cartola, com Carlos Cachaça, que eram sambistas, que viviam no morro. Ele vai estudar no tradicional colégio de São Bento. Não vai ser um aluno maravilhoso, mas vai desenvolver um talento que ele traz já desde o colégio, que é ele ser cronista. Ele vai escrever crônicas do dia a dia da cidade do Rio de Janeiro. Daí ele começa vai aprender o banjo, vai aprender a tocar o banjo, depois o violão e depois outros instrumentos, que ele vai para a escola de música e vai se especializar. Há muito que se falar de Noel Rosa. Nós tem outras músicas dele, outros sambas dele que nós vamos trazer aqui. Nós hoje vamos trazer para vocês e voltamos a falar de Noel Rosa quando falarmos dos outros sambas. Hoje trazemos para vocês Fita Amarela.